Meus irmãos, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, Isaías 64, versículo 1. Deixar ela aberta aí, próximo de você, junto a você, que a gente vai ler esse capítulo. Depois da leitura, a gente vai trabalhar alguns versículos dentro desse capítulo. Mas esse capítulo ele é muito interessante, do profeta Isaías, porque ele provavelmente é parecido com muitas orações que nós já fizemos, certo? Quem aqui já orou por mais de Deus? Levanta a mão. Acho que a maioria de nós já oramos. Deus, nós queremos mais do Senhor, eu quero mais de Ti, venha sobre a minha vida. Ou talvez você fez essa oração como um pedido de socorro, né? Deus, vem por favor intervir na minha situação. Muda o meu cenário, muda os meus problemas, muda as ansiedades que existem no meu coração, as preocupações que existem no meu coração. Essa semana eu fui no PGM que o dia da semana parece mais um desabafo do que um encorajamento. E está tudo bem ser assim. Só que quase unânime, 100% dos desabafos era: estou cansado, né? Talvez é um termo muito comum usado no fim do ano, né? Eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou esgotado, exausto. E talvez essa oração seja uma oração pedindo para que Deus venha sobre a sua vida para talvez te renovar, para talvez mudar a sua situação. Talvez o seu emprego não esteja bom, a sua família não esteja boa, talvez a realidade da sua escola, da sua faculdade não esteja tão legal. Talvez existem coisas na sua vida que você tem clamado a Deus e falar: Deus, o Senhor podia vir, né? O Senhor podia vir. O Senhor podia me encontrar, o Senhor podia, como nós cantamos, abrir os céus e descer sobre a minha vida. Nem que talvez a sua vida esteja tranquila e você está orando para que Deus venha para ter mais dele na sua vida. Essa oração que o profeta faz a partir do versículo 1, ela é muito parecida com orações como essa que nós fazemos. E nós vamos ler esse capítulo não só para a gente se conectar, para a gente olhar e falar: nossa, é isso mesmo que está no meu coração, mas também para a gente entender sobre algumas coisas, alguns princípios que Deus pode nos ensinar quando nós fazemos orações como essa. Amém? E eu sei que o tema da palavra de hoje ele é uma redundância, né? A espera pela esperança, né? Não faz nem sentido, né? Mas porque a esperança já é algo que você espera. Então, a espera por algo que eu já espero. Mas a gente vai entender isso até o final do tempo que nós vamos passar aqui hoje. Então, você pode abrir capítulo 64, no versículo 1 de Isaías, que diz o seguinte: quem dera abrisses os céus e descesses, ou em algumas versões, ó, se fendesses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então os seus inimigos entenderiam a razão de tua fama. Quando descestes há muito tempo atrás, realizastes coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. E aqui talvez ele está fazendo uma referência a quando Deus ele visitou Moisés na montanha. E a montanha tremeu e todo o povo ficou desesperado, porque eles viram a presença de Deus. Talvez ele esteja fazendo referência a esse momento. E ele continua no versículo 4 falando: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daquele que nele esperam. Recebestes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem os teus caminhos e os que seguem os teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Alguém já está se identificando? Alguém aqui consegue parar de pecar? Então, essa oração é uma oração que provavelmente, talvez não com essas palavras, mas nós fazemos. Pastor, Deus, poxa, eu sei que eu sou pecador e eu continuo pecando, mas o Senhor podia vir me encontrar. E ele continua falando no versículo 6: estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso,
te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o olheiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e veja que somos teu povo. Tuas cidades santas estão destruídas, Sião é um deserto. Sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo onde nossos antepassados te louvavam foi queimado. E tudo que era precioso foi destruído. Depois disso tudo, Senhor, ainda te recusarás a nos ajudar? Permanecerás calados e continuarás a nos castigar? Então o profeta faz essa oração e é uma oração de clamor a Deus diante da situação que ele está vivendo. E essa oração que ele faz é uma expectativa de que de alguma forma Deus ele venha. De alguma forma Deus ele intervenha na situação que ele está passando. De alguma forma ele ora a Deus e fala: nossa Deus, se os céus se abrissem e se o Senhor, o próprio Deus, viesse me encontrar. Então é uma expectativa que ele gera sobre a visita de Deus. E essa visita de Deus, ele espera que essa visita de Deus traga todas as promessas que ele já fez. Todas as promessas que provavelmente ele fez para o povo de Israel. Então o profeta está orando: Deus, o Senhor podia nos encontrar. Então essa oração é uma espera por uma esperança de que Deus venha sobre a vida dele. É um momento onde ele ora imaginando e sonhando e desejando e clamando para que a luz de Deus venha e ela ganhe, ela vença as trevas que há na vida dele. E talvez essa oração seja muito parecida com algumas orações que nós já fizemos, sim ou não? Algumas orações que nós já clamamos, talvez no momento de muita dificuldade, ou no momento onde você estava desejando mais de Deus, no momento onde você olhava e falava: Deus, o Senhor podia vir. Como seria maravilhoso. Como seria incrível. E agora nós vamos olhar versículos, não todos versículos a versículos, mas vamos caminhar por essa oração para a gente entender sobre o que nós podemos aprender e o que Deus quer nos falar através dessa oração, que muitas vezes nós fazemos também. Se você voltar lá no versículo 1, ele diz: quem dera abrisse os céus e descesse, os montes tremeriam em tua presença, assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem, então seus inimigos entenderiam a razão da tua fama. Então, o profeta ele está orando aqui diante de uma situação onde ele não tem mais nada. Ficou claro isso no final do texto, onde tudo que ele conhece, tudo que ele imaginava, tudo que ele vivia, toda a cidade dele, a casa dele, o templo que era adorado por gerações e gerações, ele olha para tudo que está acontecendo e tudo está destruído. É uma ruína. Imagina você chegar na sua casa e tudo que você tem de mais precioso foi destruído. Por um incêndio, por exemplo. Ou você viajou, saiu de Campo Grande, de repente você está voltando do Campo Grande, seja de ônibus ou de avião, e quando você olha para a cidade, imagina uma cidade toda destruída, em ruínas, pegando fogo. Todas as pessoas que você conhecia estavam ali, toda a sua família morava ali, tudo aquilo que você construiu, a sua história de vida está destruída. Então, o profeta está exatamente nessa situação. Só que a primeira coisa que ele faz não é pedir uma intervenção de Deus para restaurar aquilo que foi destruído. O primeiro pedido que o profeta faz é olhar para a situação e falar: Deus, aqui está uma calamidade, uma tragédia, não está tudo desolado. Mas o que eu preciso é do Senhor. Seria bom as coisas voltarem a ser reconstruídas, mas se o Senhor vier, é suficiente a sua presença sobre a minha vida. Se o Senhor me encontrar e abrir os céus e vir sobre mim, estar com o Senhor é suficiente. Então, o primeiro ponto sobre essa oração é que, se você está passando por uma situação próxima a essa realidade, talvez a sua casa é física, né? Eu digo assim, a casa mesmo, os tijolos ali estão ok, mas a sua família está destruída. A sua primeira oração, o seu primeiro pedido é: Deus, o que é de mais precioso é a sua presença sobre mim, então venha sobre mim. O que tem de mais precioso é estar com o Senhor. Seria bom se as coisas melhorassem, mas isso não importa, porque estar com o Senhor é que realmente vale a pena. O Senhor me encontrar é realmente suficiente para mim. E ele continua no versículo 13 e fala: olha, quando desceste há muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos,
Ah, como os montes tremeram diante de ti. Então esse pedido nessa oração não tem nada de inédito. Ele está olhando para trás, para as histórias que ele ouviu, como eu falei, talvez uma referência de quando Deus desceu no monte e encontrou Moisés, mas ele olha para as histórias do mar sendo aberto, ele olha para as histórias de Abraão, ele olha para as histórias de Davi, e ele olha para a sua situação e chega para Deus e fala: olha Deus, vamos trocar uma ideia bem sincera, o que eu estou te pedindo para o Senhor vir aqui e me encontrar não é nada diferente do que o Senhor já não fez. Então, se o Senhor já fez, por que não fazer de novo? Se o Senhor já desceu e fez coisas extraordinárias, o meu pedido para o Senhor não é nada diferente daquilo que já aconteceu. Então eu sei que o Senhor pode fazer, porque eu sei, eu ouvi essas histórias. Então o pedido dele aqui é um pedido não extraordinário, não um pedido além, tipo assim, Deus, eu estou te pedindo, eu sei que talvez o Senhor nunca tenha feito isso antes, mas por favor, o Senhor podia fazer algo diferente na minha vida. Não, o que ele está pedindo aqui é simplesmente algo que já aconteceu no passado. E muitas vezes essa é a nossa oração, onde eu olho para histórias, e eu já passei por momentos assim, eu tenho certeza que você também, eu olho para as histórias da Bíblia e eu falo: poxa Deus, parece que o Senhor era mais poderoso lá no passado, porque coisas incríveis aconteciam, e a minha vida aqui monótona, nada acontece, nada se desenvolve, parece que não há coisas sobrenaturais acontecendo. Poxa, o que eu estou te pedindo não é nada demais, estou pedindo só um pouquinho em relação ao que já aconteceu. O Senhor podia, ouvir essa minha oração, o Senhor podia me encontrar, o Senhor podia estar comigo, Então, é um pedido baseado. Então, existe precedente, está certo a palavra? Precedentes. Então é algo que já aconteceu. E ele continua no versículo 4 e diz: porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor do que neles esperam. E agora a oração ela muda um pouco e ela deixa de fazer um pedido a Deus e ela começa a olhar para o nosso próprio coração. Porque esse versículo que fala, olha, desde o início ninguém conheceu o Senhor e o Senhor trabalha naqueles que esperam. O profeta está orando sabendo que as pessoas em volta dele normalmente, quando passam por alguma situação onde elas desejam algo de Deus, elas sempre buscam outros meios que não o próprio Deus. Vamos entender isso aqui. Se você volta, você não precisa abrir, mas se você volta lá para o capítulo 31 de Isaías, o povo de Israel estava numa situação onde existiam vários inimigos perseguindo eles. Então tinha os assírios, os babilônicos. E aí Deus vira para o povo e fala: vocês estão numa situação difícil. Se vocês me buscarem, eu ajudo vocês. Aí o povo de Israel está nessa situação, o que eles fazem? Eles não buscam o Senhor, eles vão para o Egito e buscam ajuda da nação que estava do lado deles. E esse versículo, no capítulo 31, versículo 1, fala: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, e confiam nos cavalos, que confiam nos carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem consultam o Senhor. Então o que o profeta está falando aqui é que é comum a gente olhar para a situação que a gente está passando, e a lógica é: eu vou buscar ao Senhor. Só que a gente faz exatamente o oposto. A gente busca meios que aparentemente, visualmente, a partir da nossa vista, parecem ser mais interessantes e que realmente vão nos ajudar. Foi isso que o povo de Israel fez. Eles olharam para a situação deles difícil, eles olharam para Deus e falaram: acho que não. E foram para o Egito e pediram ajuda do Egito, mas mesmo assim eles foram derrotados. Então, essa oração aqui, agora falando sobre o nosso coração, está nos revelando que por mais que a gente esteja em uma situação desejando mais de Deus, a gente sempre olha para aquilo que aparentemente é mais fácil e vai nos ajudar primeiro, que não o próprio Deus. Eu sei que isso parece meio ilógico, né? Poxa Deus, eu quero mais do Senhor, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou assistir alguns filmes, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, não que esteja nada errado com isso, mas a gente começa a buscar estratégias que não têm relação com o próprio Senhor. A gente chega e fala: poxa Deus, eu estou ruim financeiramente, eu vou orar ao Senhor? Não, eu vou pegar um empréstimo do banco, porque isso aparentemente é o mais fácil. Poxa, eu estou passando dificuldade no meu relacionamento, no meu namoro, no meu noivado, no meu casamento, eu vou orar ao Senhor? Não, eu vou pedir conselhos de amigos que não são casados, que não são cristãos, e eles vão me ajudar nesse conselho. É isso que nós fazemos, é isso que nós normalmente caminhamos. Então essa oração aqui é uma oração, olha,
aquilo que é mais lógico, já que a gente está pedindo a visitação do Senhor, seria buscar Ele em primeiro lugar. Mas é o que nós não fazemos. E aí, isso é muito interessante porque essa oração nos convida a, em todo momento em que nós estamos passando, nos perguntar: o que eu faria nessa situação se eu realmente confiasse em Deus? O que eu faria nessa situação se eu realmente tivesse fé que Deus pode vir me visitar e me ajudar? O que eu faria nessa situação se realmente o Senhor me encontrasse e me movesse? Essa é a maneira que a gente deveria lidar com isso, mas é o que normalmente a gente não faz. E ele continua lá no versículo 5 e diz: recebeste de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem os teus caminhos e os que seguem os teus caminhos, mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Lembra que a gente está nessa parte da oração onde está falando do nosso próprio coração, e ele começa falando assim: olha, o Senhor, ele recebe aquelas pessoas que praticam a justiça. É isso que ele fala aqui no versículo 5. Só que lá, continuando no versículo 6, ele fala: olha, qualquer coisa que a gente faça, nós não somos justos. Ou seja, todos não podem fazer justiça. Então, pela lógica, se Deus recebe aqueles que praticam justiça e todos nós não podemos praticar justiça, qual que é a lógica? Que Deus não nos recebe. Que Deus não pode estar de braços abertos, e não é porque Ele não quer, mas é porque aquilo que nós fazemos não pode nos tornar justos. Então Deus está de braços abertos e Ele não pode nos encontrar. Porque Ele só recebe aqueles que praticam a justiça, mas tudo que nós fazemos de justo é como trapo imundo. E aqui começa a trazer um desespero no coração, porque não importa o que eu faça, eu não posso encontrar Deus. Não importa o que eu faça, Deus não pode me visitar. Não importa o que eu faça, Deus não pode descer do céu e vir sobre mim. A resposta é sim. Deus não pode nos encontrar, Deus não pode nos abraçar, Deus não pode nos visitar. Porque não importa o que a gente faça de justo, isso é como trapo imundo, e Ele só pode abraçar aqueles que são justos. E Ele diz que, além disso, nós somos como folhas que murchamos e caímos, e somos levadas pelo vento. Nós somos como folhas que não servem para nada, que não geram vida, que perderam seu valor, que é levado pelo vento, que é esquecido, que não funciona mais. Isso é quem nós somos. Então não adianta nós clamarmos ao Senhor desesperadamente, que por mais que Deus queira vir, Ele não pode vir, porque Ele só pode receber aqueles que são justos. E para piorar, se não estava ruim o suficiente, para piorar, lá no versículo 7 ele diz: ainda assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica por tua misericórdia, por isso te afastaste de nós e nos entregaste aos nossos pecados. Além de eu e você não sermos justos para sermos recebidos por Deus, a gente não consegue nem invocar o nome de Deus. A gente nem consegue olhar para a nossa situação miserável, e além da gente não poder encontrar Ele, a gente não tem nem força, por causa do nosso pecado, para clamar a Ele por misericórdia. Então, se nós estamos numa situação terrível, de ruína, nós não conseguimos nem dizer ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de mim. E se a gente conseguisse, Deus não teria como nos encontrar. Só que o profeta, ele continua insistindo numa esperança de que, apesar dessa situação terrível que ele está e que nós estamos, ele continua orando a Deus, e ele diz assim no versículo 8: apesar de tudo, apesar dessas coisas, apesar do meu pecado, apesar do Senhor não poder me encontrar, apesar de eu não conseguir invocar o seu nome, ó Senhor, és nosso Pai, nós somos barros, tu és o olheiro, somos formados por tua mão. Agora ele está apelando para uma questão de criação, onde Deus é o Pai, Deus nos criou. Ele está falando: olha Deus, eu sei que eu não posso te encontrar, eu não posso invocar o seu nome, eu não posso clamar ao Senhor, o Senhor não pode me visitar, o Senhor não pode mudar a minha situação, mas pelo menos lembra que eu sou seu filho, pelo menos lembra que nós fomos criados pelo Senhor, pelo menos lembra de que o Senhor pegou o barro e nós somos criaturas do Senhor. Por favor, se não é pela questão de justiça do meu pecado, pelo menos porque o
Senhor é o nosso Pai. Por favor, que o Senhor me encontre. Que o Senhor chegue até mim. E no versículo 9, ele continua falando: não te ires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e veja que somos o teu povo. Aqui o profeta, ele realmente está abrindo o coração dele e fala: olha, Deus, eu já não sei o que fazer mais. Eu olho para a minha situação e eu não sei como mudar. Eu não sei como te encontrar. Eu não sei como o Senhor pode vir até mim. Eu não sei como que eu posso restaurar tudo que tem acontecido na minha vida. Eu não sei como eu posso ter mais do Senhor. Mas, Deus, por favor, não fique tão irado com a gente, não fica tão bravo. Lembra que nós somos o teu povo. Lembra que nós fomos criados pelo Senhor e que o Senhor é o nosso Deus. E aí ele continua no versículo 10. Tuas cidades santas estão destruídas. Sim, Sião é um deserto. Sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo, onde nossos antepassados te louvavam, foi queimado. Tudo que era precioso foi destruído. E aí ele finaliza no versículo 12 dizendo: depois disso tudo, Senhor, ainda te recusarás a nos ajudar? Permanecerás calado e continuarás a nos castigar? Ou seja, depois do Senhor olhar toda a nossa situação, do seu povo, criado pelo Senhor, que está cheio de pecado, mas o Senhor podia esquecer isso. Mesmo assim o Senhor não vai vir? Mesmo assim o Senhor não vai nos encontrar? Mesmo assim o Senhor não vai nos visitar? Olha para a nossa situação. Olha para a minha vida. Olha para tudo aquilo que tem acontecido, olha para o desastre que tem sido as minhas escolhas, olha para o desastre que tem sido o meu coração. Deus, olha para os meus vícios, olha para os meus relacionamentos quebrados, olha pela minha mente corrompida, olha pelo meu coração imoral, olha para tudo isso. Deus, será que o Senhor, olhando todo o caos que há dentro de mim, será que pelo menos assim o Senhor não poderia me encontrar? Será que o Senhor não tem pena de mim? Será que o Senhor não poderia nos visitar pelo menos para restaurar aquilo que está sobre a minha vida? Então essa oração que ele faz é uma oração para que os céus se abram, para que o Senhor visite. E essa oração é quase que um dia sim e um dia não da minha vida. É um clamor que há no meu coração, e eu imagino, se você tem temor no seu coração e amor pelo Senhor, isso com certeza é uma oração da sua vida, talvez não com essas palavras, mas é uma oração olhando para Deus e falar: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Por que o Senhor não podia vir logo, né? Por que o Senhor não podia abrir os céus e descesse? E a pergunta que eu faço é: o que aconteceria se Deus respondesse essa oração? O que aconteceria se Deus, ele descesse, viesse e nos encontrasse apesar do nosso pecado? Nós estamos próximos do Natal e esse período que antecede o Natal é chamado de Advento. Advento é basicamente o que está por vir, ou seja, é uma expectativa no que está por vir, é uma espera por algo que está vindo. É esse período do Natal. E o que nós esperamos? O que nós comemoramos daqui a alguns domingos? O nascimento de Jesus. Amém? Então esse período é um período onde essa oração do profeta, ela faz muito sentido, porque é como se o mundo estivesse nessa situação. Não é só uma oração pessoal, mas é como se toda a humanidade estivesse nessa oração, clamando por uma visita de Deus sobre eles. E quando você abre lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 19, Mateus, no capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A oração do profeta que muitos de nós fazemos, ela foi respondida.
Deus veio, Deus desceu, Deus se manifestou, o céu se abriu e Deus desceu sobre a terra. Jesus invadiu essa era e Ele se tornou Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, Ele veio. E quando nós pulamos lá para Mateus 27, você não precisa abrir, no versículo 50 disse: então Jesus clamou em alta voz, novamente entregou o seu espírito. Naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo, e a terra estremeceu, as rochas se partiram, as sepulturas se abriram, muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Assim como a oração do profeta e assim como a nossa oração, Deus veio e a terra tremeu. E dessa vez, assim como o profeta orou e nós oramos, ele olha para o passado e vê as coisas maravilhosas que Deus fez. Ele pede: olha Deus, o que eu estou te pedindo não é nada inédito. Dessa vez Deus fez algo inédito. Deus fez algo espetacular, extraordinário, que nunca foi feito antes, que foi Ele se encarnar e viver entre nós e morrer pela nossa vida, algo que nunca foi feito antes. Deus se manifestou e trouxe o extraordinário. E agora, apesar de o que a gente faz ser trapo imundo e a gente não poder ser recebido por Deus e abraçados por Deus, o véu se rasgou e agora eu e você podemos ser abraçados pelo Pai, não por aquilo que nós fizemos, que é trapo imundo, mas porque Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou. Então a oração do profeta foi respondida. E agora, assim como a oração diz que não há ninguém que invoque o Senhor, eu e você hoje podemos cantar ao nosso Salvador e invocar ao nome dEle e clamar ao nome dEle, porque Ele morreu e ressuscitou, mas primeiro porque Deus desceu sobre a terra. O menino nasceu. Então a espera pela esperança, que é uma pessoa, que é o próprio Jesus, ela veio. E Deus se manifestou. E agora, se nós fazemos essa oração, talvez por mais de Deus, essa pode ser uma oração respondida. E você pode ter mais de Deus porque Ele veio. Se nós fazemos essa oração porque nós estamos diante de problemas, ansiedades e ruínas e destruições, nós podemos ter essa oração respondida porque Ele desceu e Ele veio. E Ele é um Deus conosco. E Ele vive hoje em nós como igreja. E agora por onde nós andamos a terra treme, porque Ele está aqui. Por onde nós andamos, milagres que nunca aconteceram acontecem porque Ele está aqui. Por onde nós andamos, pessoas são salvas porque agora elas podem ser salvas porque Ele está aqui. E por onde nós andamos, nós podemos invocar e glorificar o nome do Senhor e fazer com que outras pessoas façam isso porque Ele desceu e Ele está aqui. É por isso que nós celebramos o nascimento de Jesus. Não é simplesmente uma data. Provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, mas está tudo bem. Mas nós precisamos lembrar dessa data, porque isso mudou a história para sempre. Deus abriu os céus e desceu sobre a terra. E Ele respondeu às nossas orações. Então nós celebramos porque a esperança que nós aguardávamos veio e se manifestou sobre nós. E se manifestou em nós. Agora, se a gente faz essa oração de novo, nós podemos orar da seguinte forma: quem dera abrisse os céus e descesse. O Senhor abriu e desceu, obrigado, Pai. Quem dera os montes tremessem, a terra tremeu porque o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Quem dera o Senhor viesse como um fogo que faz a lenha queimar, ou seja, como algo visível. E o Senhor veio como algo visível e palpável, como um ser humano. Quem dera o Senhor descesse e fizesse as coisas maravilhosas que o Senhor já fez lá atrás. E o Senhor fez muito mais do que isso. Morreu por mim e ressuscitou. Não havia nenhum relato sobre ressurreição senão do próprio Jesus. Quem dera as pessoas confiassem no Senhor. E hoje eu posso confiar, porque o Senhor está sobre mim, o Teu Espírito está sobre mim, e eu posso ser guiado na minha vida tomando decisões. Ó Deus, quem dera o Senhor me recebesse de braços abertos, mas a minha justiça é como trapo imundo. Mas porque o Seu Filho morreu, eu posso ser recebido pelo Senhor. Quem dera o Senhor restaurasse tudo que foi destruído. Quem dera o Senhor não se lembrasse mais dos meus pecados. Mas isso pode acontecer, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre mim e me limpou para sempre. E toda a destruição e ruína que eu vivia pode ser restaurada e eu posso viver a plenitude no Senhor. Nós podemos hoje fazer essa oração, mas acrescentar, porque Ele veio sobre nós. Mas não acabou.
essa é só metade da história. Essa é só metade da boa notícia que a gente tem. Essa é só metade da boa notícia que o nascimento que vem por aí de Jesus nos mostra. Jesus veio, ele mudou a história, ele desceu, mas existe algo que ainda nós aguardamos. Existe uma esperança que ainda nós temos. A primeira foi respondida, ele veio, mas existe algo que ainda virá, que vai superar todas as expectativas que a gente imagina. E quando nós abrimos lá em Apocalipse 1, no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, eu sou aquele que é, aquele que era e que ainda há de vir, o Todo-Poderoso. Agora nós temos uma nova expectativa, uma nova esperança de que ele voltará novamente. Uma nova esperança onde a terra tremerá de novo. Uma nova esperança onde novamente algo extraordinário que nunca foi feito antes será feito e ele reinará. Só que dessa vez, não só a culpa do pecado será tirada de nós, mas o pecado será exterminado para sempre. Nós viveremos em santidade plena. E dessa vez, ele não só virá e não estará em nós, mas ele habitará do nosso lado e nós estaremos com ele para sempre. Um tempo onde ele reinará. Um tempo onde de fato toda dor, todo choro, todo luto acabará. E nós que oramos por mais de Deus vamos ter ele completo ao nosso lado, tendo tudo que ele tem, tendo ele completamente ao nosso lado. Nesse tempo nós não precisamos mais ter esperança. Nesse tempo a esperança vai acabar, porque aquilo que nós esperamos é o próprio Jesus e ele estará conosco.